Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Espero que bem. Vamos para a nossa primeira aula de matemática. Na verdade a segunda, né? Pois a primeira foi só para apresentar a disciplina, falar como seria o ensino, essas aulas remotas, aquela coisa que eu falei na primeira aula. Então, na aula de hoje, a gente vai falar vai começar com os conteúdos. Então, como serão os conteúdos? Serão 2 videoaulas essa semana, postadas na terça e na quinta, sempre nesse horário, tá bom? E uma aula ao vivo online na sexta-feira para tirar as dúvidas pelo Google Meet. Tá bom, pessoal? Então, vamos para a aula dessa semana. Lembrando que vocês têm que assistir a videoaula, deixar um comentário lá com o nome de vocês e a série. E quem quiser fazer algum comentário sobre a aula, pode ficar à vontade. Alguma dúvida, pode postar lá. Não entendi isso, professor, na videoaula. É válido também. Mas é importante que todos coloquem lá a questão da frequência, tá bom, pessoal? Então, vamos para a nossa primeira aula logo após a vinheta. Voltei, pessoal. Então, na aula de hoje, iremos falar sobre equações polinomiais do primeiro grau. É claro que esses conteúdos que a gente vai ver no primeiro bimestre são conteúdos que vocês já estudaram no ensino fundamental. Por isso é tipo uma revisão, ok? Mas é importante, são conteúdos fundamentais para a base de vocês do ensino médio. É tanto que ele vem no livro de vocês do primeiro ano como um tópico, só que um tópico de revisão. É conceitos do ensino fundamental, entendeu? Então, o que é uma equação de polinomial do primeiro grau? Antes disso, vamos entender o que é para depois a gente partir para a resolução. Então, pessoal, é comum no dia a dia usarmos conhecimentos matemáticos e nem nos darmos conta que usamos esse conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo. Vou pegar um exemplo do livro de vocês, que está na página 44. Acho que todos têm um livro. Quem não tem um livro, acompanhe aqui minha explicação e em breve vocês receberão o material de vocês. Então, o problema é o seguinte, é uma TV que está à venda que custa R$ 1.700. Então, lá no anúncio diz que pode ser parcelado sem juros, sendo que tem que dar uma entrada de 140. É claro que todos vocês conseguem resolver esse problema. Como é que resolve esse problema? Pega 1.700, tira 140, que resulta em R$ 1.560. Aí vai dividir por 12 parcelas, que vai dar um total, o valor da parcela de R$ 130. Ou seja, para comprar, quem quiser comprar essa TV tem que pagar R$ 140, dividir e pagar 12 parcelas, 12 vezes de 130, que vai dar o total de R$ 1.700. Pessoal, eu sei que a maioria de vocês resolve a conta dessa forma, mas isso é um tópico que pode ser resolvido com equações polinomiais do primeiro grau. Então, como é que eu posso utilizar esse conceito que a gente está estudando para resolver esse mesmo problema? Veja só, pessoal. Então, equação é quando utilizamos uma letra para substituir um valor. Ou seja, usamos letras para substituir número. Isso aí é o que? É álgebra, uma expressão algébrica, e nesse caso aqui, uma equação do primeiro grau. Então, como eu poderia montar esse problema? Eu vou ter que pagar o quê? R$ 1.140 de entrada, mais 12 vezes um valor que eu não conheço, um valor desconhecido. Nesse caso, vou colocar até de vermelho, colocamos o valor de X. Eu posso utilizar qualquer letra, Y, W, A, B. Nesse caso, estamos utilizando a letra X para representar um número. E esse número é o quê? É o valor da prestação. Então, isso tudo vai me custar R$ 1.700. Ok, pessoal? Então, utilizamos o quê? Uma equação para resolver esse problema. Então, toda a situação em que temos um valor, uma letra, substituindo um número, nesse caso, veja que o expoente aqui é 1, temos o quê? Uma equação polinomial do primeiro grau.
existem outras equações de segundo grau, terceiro grau, que a gente vai estudar do segundo grau mais para frente. Mas é importante que toda equação que tem esse tipo, que tem esse formato, é chamada de equação polinomial do primeiro grau. Tranquilo, pessoal? Então, veja só, como resolver uma equação polinomial do primeiro grau? Primeira coisa, a gente tem que encontrar o valor de x. Quando encontrarmos o valor de x, encontraremos o quê? A solução da equação do primeiro grau. Então, veja só, para isso, pessoal, temos que fazer o quê? Temos que encontrar um jeito de isolar o x. Chegar aqui embaixo, x igual a um valor, o valor que queremos encontrar. Então, nesse caso, iremos passar 140 para o segundo membro da igualdade. Nesse caso, vamos fazer o quê? Passando 140 para o segundo membro, vai trocar o sinal. Se está mais, vai ficar 12x igual a 1.700. E 140 com sinal de mais. Professor, não tem sinal de mais. Tem sim, quando não aparece porque é mais. Está mais, fica menos 140. 12x é igual a 1.560. Veja que são valores parecidos, né? Aí aqui, x vai ser igual a quanto? Eu vou pegar 1.560 e dividir pelo total de prestações, dividido por 12. X vai ser igual a 130. Ok, pessoal? É mais organizado, mas aquilo que você fez, que a gente fez no momento anterior, também foi isso, foi descobrir um valor. E descobrir um valor, nesse caso, eu vou descobrir o x, é um exemplo de conceito de equações polinomiais do primeiro grau. E 130 é a solução dessa equação. Então, pessoal, se vocês entenderam o que é uma equação polinomial do primeiro grau, vamos aprender como resolvê-las. Então, temos aqui 5x menos 8 igual a 2x mais 4. Qual é o valor que o x está substituindo aqui? 5 vezes um número menos 8 é igual a 2 vezes o mesmo número mais 4. Quem é esse número? Veja só, é um pouquinho complicado de resolver de cabeça. Por isso que temos que fazer o quê? Temos que resolver com os métodos que a gente aprendeu. Vocês aprenderam no ensino fundamental ou que aprendeu agora. Então, veja só. Nesse caso, aqui eu passei o número para o segundo membro. Trocando o sinal, tá vendo? Quando tem x no segundo membro, você traz ele para o primeiro e o número para o segundo. Então, veja só. 5x fica, tá mais 2x, passa menos 2x. É igual a quanto? Eu tenho mais 4, tá menos 4, menos 8 e passa mais 8. Então, recapitulando, pessoal. Se o x estiver no segundo membro, ele muda para o primeiro. Se o número estiver no primeiro, ele muda para o segundo. Observação, tem que mudar o sinal. Tá menos, fica mais, tá mais, fica menos. Agora podemos resolver. São termos semelhantes. 5x menos 2x dá 3x. 4 mais 8 vai dar 12. Ou seja, x é igual a 12. Esse número que está multiplicando, veja que o 12 passou dividindo. Então, eu vou dividir 12 por 3. Ou seja, x é igual a 4. A solução dessa equação do primeiro grau é 4. Significa que 5 vezes 4 vai dar 20. Menos 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4, 8 mais 4. 20 menos 8, 12. 8 mais 4, 12. Ou seja, encontrei o valor de x que, ao ser substituído, torna a igualdade verdadeira. Quem é o valor? 4. Nesse caso, dizemos que 4 é a solução dessa equação. Voltando com o exemplo 2. Lembrando que esses exemplos e esse conteúdo está na página 44 e 45 do livro de vocês, pessoal. Lembra quem tem. Então, no exemplo 2, durante uma greve, apenas uma parte do quadro de funcionários compareceu para trabalhar em um posto de atendimento. Se nesse dia, cada um dos funcionários tivesse atendido 50 funcionários, vou pegar aqui para o céu vermelho, 50 clientes, 30 teriam ficado sem atendimento. Então, se 50
Se cada um dos funcionários atender 50 clientes, restariam 30 sem atendimento. Sabendo que todos os funcionários, todos os clientes foram atendidos e cada funcionário fez 51 atendimentos. Calcular o número de funcionários que compareceram ao posto nesse dia. Então, o problema, pessoal, traz assim, em momento algum ele fala quantos funcionários vieram. Porque é justamente o X da questão, é a quantidade de funcionários que você tem que descobrir. Então, você tem que utilizar os conceitos de equações para resolver esse problema de equações do primeiro grau. Como? Aí você pensa o seguinte, lembrando que uma equação sempre tem dois lados. Uma situação é que se cada funcionário atender 50 clientes, então vamos chamar de X o número que a gente não conhece, que é o número de funcionários. Que é o que é a pergunta. Então, qual é o número de funcionários? X. Então, aonde tiver funcionário, vamos substituir por X. Então, se nesse dia cada um dos funcionários tivesse atendido 50, então 50x 50x, não é isso? 50 vezes x, cada funcionário vezes x vezes 50, sobrariam 30 ainda, então mais 30 clientes. Então, se cada funcionário vezes 50 vai atender 50 mais 30, agora é igual ao quê? Sabendo que todos foram atendidos e cada funcionário deu 51. Ou seja, se eles atendessem 50, sobrariam 30. Como não podia ficar sem o cliente sem ser atendido, cada um teve que atender um paciente a mais. Então, 51x. Então, ficou equilibrado. Cada funcionário, a quantidade de funcionário atendendo 50 cada um, mais 30, tem que ser igual a 51 vezes x. Pronto, depois que você montar a equação, você resolve. Passando o quê? X para o primeiro, número para o segundo. Então, fica 50x menos 51x igual a, tá mais 30, passa menos 30. Aí fica 50 menos 51, fica menos 1x. Não precisa colocar o 1, é igual a menos 30. Sabemos que numa equação do primeiro grau, pessoal, a variável nunca pode ficar negativa. Quando isso acontecer, você multiplica por menos 1. Que multiplicando por menos 1, vai mudar só o sinal dos dois. Aqui fica x igual a 30. Então, a solução dessa equação e desse problema é o quê? 30. 30 o quê? Nesse dia compareceu 30 funcionários para trabalhar nesse posto de atendimento. Tranquilo, né, pessoal? Eu acho que ficou bem claro, né? Então, utilizando equações, pode simplificar muito um problema como esse, ok? Vamos para o último exemplo em seguida. Então, pessoal, o terceiro exemplo. Temos aqui, veja só, parece um pouquinho mais difícil, porque temos uma equação em que temos frações ali. Quando isso acontecer, você vai ter que tirar o MMC. Como assim? Tira o MMC de 3 e 2. Vocês lembram disso, né? Tira o MMC é dividir pelos fatores primos. Como 2 é o menor, divide 2 por 2, que dá 1, repete o 3. Aí 3 dividido por 3 dá 1 e 1. Quando der 1 e 1, para e multiplica. 2 vezes 3, 6. Tranquilo, né? Então o MMC é 6. Você vai pegar agora, vai repetir isso aqui, 2x sobre 3, vai multiplicar por 6. 6 vezes isso aqui, mais 6 vezes... Vamos fazer uma direto, mais 2, assim. Igual a 6 e multiplica do outro lado também. 7x menos 1. Tranquilo, né? Por que 6? Porque foi o MMC. O MMC daqui. 2 dividido por 2 dá 1.
repete o 3, 3 por 3 dá 1, dividido por 6. Se você tiver dificuldade em MMC, aí dê uma assistidinha, assista uma videoaula que fala de MMC que vocês vão aprender. Então, tirando o MMC, você coloca o MMC e multiplica por tudo. Multiplica por tudo. Agora, veja só o detalhe, como multiplicar. Você vai multiplicar assim, olha. 6 vezes 2, 12. 12 dividido por 3 dá 4x. Aí agora, 6 vezes 2, multiplica também. Multiplica o de fora pelo primeiro, o de fora pelo segundo. 6 vezes 2 vai dar mais 12x. Aí é igual a mesma coisa. 6 vezes 7. 6 vezes 7, 42. 42 dividido por 2 dá 21x. E 6 vezes menos 1 dá menos 6. Veja que agora sumiu os números aqui. Ok? Tranquilo. Deu para entender, pessoal? Vou repetir mais uma vez. Tira o MMC, multiplica esse MMC pelo primeiro e pelo segundo. Quando você estiver multiplicando, multiplica pelo primeiro. Se tiver um número, você divide. 6 vezes 2, 12. Dividido por 3, 4. 4x. 6 vezes 2, 12. Como não tem número para dividir, você coloca ele aqui. É igual a 6 vezes 7, 42. 42 dividido por 2, 21x. E 6 vezes menos 1, menos 6. Agora a gente resolve do jeito que a gente resolveu a primeira. Fazendo o quê? Somando, ou passando o x para cá, fica 4x mais 12x, que já está aqui. Tá mais 21, passa menos 21. X é igual a menos 6. Como 6 é o único número, ele fica assim. Então, 4 mais 12 dá 16. Não é isso? 16 menos 21 dá menos 5x igual a menos 6. Multiplica por menos 1, porque está negativo, fica 5x igual a 6. E x é igual a 6 sobre 5. Veja só, pessoal. A questão pede também, eu não copiei aqui, pede para você escrever a solução nos racionais e nos inteiros. Mas essa solução aqui, ela só pode ser escrita nos racionais. Porque o número que, na forma de fração 6 sobre 5, é um número decimal. E o número decimais, mas é um decimal finito. Decimal finito, ele pertence aos reais. Números inteiros só possuem números inteiros positivos e negativos. Não aceita números decimais. Então, é uma solução, essa solução dessa equação é uma solução racional. Ok, pessoal? Então, aqui finalizamos a nossa aula. Eu volto já já só para dizer a atividade que vocês vão fazer e explicar como será essa atividade e quando vocês devem entregar essa atividade. Então, a atividade dessa semana, como eu falei que ia ser só uma atividade, e vai ser só uma atividade, só que vai ser uma atividade em partes, pessoal. Então, vocês não vão enviar para mim, vocês vão respondendo, vou passar essas questões, vocês vão respondendo, e na quinta-feira, quando postar a outra videoaula, vai ter mais algumas questões que completam a atividade. E vocês tentam resolver essa atividade até a sexta-feira, na aula online. Nessa aula online, as questões que vocês não conseguirem responder ou qualquer outra dúvida, eu vou tirar ao vivo, tá bom? Então, é necessário que vocês façam a atividade. Se não fizer, guarde essas dúvidas para sexta-feira, ok? Então, vocês vão fazer a atividade da página 45, a questão 1, 2, 3, 1, 2, 4 e 5, tá bom? Então, eu espero, pessoal, que vocês compreendam, tenham compreendido a aula, o conteúdo, e que vocês consigam fazer essas atividades, tá bom? E se não conseguir, tudo bem. Guarde aí, professor, não consegui, mas tentem, uma vez não, tente até o máximo. Quando você esgotar, não vai sair de jeito nenhum, aí sim, você vai, anota lá e na sexta-feira a gente tira essa dúvida, tá bom? Então, não desistam, estude, assista a videoaula 1, se não entender, assistam 2, 3, 4. E se mesmo assim não entender, sexta-feira a gente tira essas dúvidas. Um abraço, pessoal, e até quinta-feira. Tchau!